vitória traz paz, a vitória traz tranquilidade, mas não tira a urgência do Vasco definir um nome para comandar o grupo no restante do Campeonato Brasileiro. Clube tem muita, mas muita cautela para contratar um treinador que não se cometa erros. Mas a pergunta que fica no ar: William Batista, que ontem venceu, quebrando uma sequência péssima do trabalho de Maurício Barbieri, tem chances de ser o treinador efetivado do Vasco? Você vai ter essa resposta e outras explicações desse imbróglio envolvendo o novo comandante cruzmaltino na sequência do News. Hoje teve treino, ele comandou e ele vai ter um desfalque e pode ter um reforço para enfrentar domingo o líder do Campeonato Brasileiro no estádio Newton Santos apinhado e sem a torcida do Vasco. O Vasco também contrata outro jogador, e aí de mais peso. Jogador de Copa do Mundo, fecha e se apresenta na próxima segunda-feira aqui no Rio de Janeiro. Hoje foi dia de apresentação oficial do primeiro reforço da janela. Amanhã pode acontecer outra apresentação. E nós vamos falar também dos bastidores do Vasco, que está cobrando finalmente, aleluia, a dívida do Boa Vista que passou para o Santos e que ninguém se responsabiliza. Como o Vasco espera receber quase 7 milhões de reais diante de um impasse que dura muitos anos. Essas e outras notícias no News, como sempre recheado, você vai ter agora, depois que ela tocar. Manda ver, guitarrinha! Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Nessa terça-feira, 27 de junho de 2023, está chegando o AVNews, nosso vídeo de toda noite. Só não temos das segundas-feiras com a nossa tradicional live, ou como ontem, quando teve jogo. Quando tem jogo durante a semana, não tem news, mas não tendo jogo, a gente vem aqui para trazer as informações do Vasco da Gama. Dê aquele like, se não quiser, dê o dislike. Se hoje está mais leve, vitória boa do Vasco ontem, não foi uma grande partida, longe, mas ganhamos, é o mais importante. Dá aquele like, prestigie o canal Atenção Vascaínos. Pegue o link, espalhe pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram e de Facebook, para que mais vascaínos cheguem para nos ver. E olha, é importante que você saiba que ser membro do canal Atenção Vascaínos é uma coisa muito boa. Você participa de um grupo de Telegram, cara, o que tem de gente. É um que reclama, é outro que acha bom, e aí o pau come, mas são todos vascaínos. Você pode entrar como membro no grupo de Telegram através do QR Code que te leva direto para a página do YouTube. E aí nessa página você faz seu cadastro, usa o seu cartão de crédito, os planos são bem baratinhos, preenche lá um formulário, manda e-mail para suporte@atençãovascaínos.com e o Sérgio Kind vai conseguir colocar você no grupo de Telegram. Ok? Eu quero migrar para o grupo de WhatsApp, que é outro grupo também cheio de maluco, mas tudo gente boa. Você pede o Sérgio Kind, faz essa mágica com você. E além disso, você pode participar como membro de eventos, como do dia 16 de dezembro. Atenção, hein? Vamos lá, já pode fazer a sua adesão para você estar num evento muito bacana. Serão 100 membros, 100 vagas para que você possa estar celebrando com churrasco, com bebida, com muito papo, muita resenha, ex-jogadores, vale muito a pena, é um papo sempre muito bacana, ser membro do canal Atenção Vascaínos vale demais. Recado inicial é da Gran Prime, outra grande oportunidade, é apenas um pedido, você não precisa fazer adesão, faz apenas uma consulta, e aí você vai ouvir do pessoal da Gran Prime todas as vantagens de ter a sua proteção veicular. O Emerson Rocha tem o caminho das pedras para você.
Fala, Emerson! Fala, Flávio, amigos ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Igual você e ao Bismarck, eu agora também faço parte da Gran Prime Proteção Veicular. Fiz a minha adesão lá no site fácil e tranquilo. Preenchi meus dados e coloquei a palavra promocional AV e ganhei 50% de desconto. Você que tem uma moto, tem um carro e ainda não tem a proteção veicular, faça o cadastro na Gran Prime. Entre no site da Gran Prime, faça seu cadastro e coloque a palavra promocional AV. Você vai ter 50% de desconto, uma proteção 24 horas, tem total atendimento, atendimento de primeira linha. O pessoal veio aqui em Nova Friburgo fazer a inspeção no meu carro e já tá tudo certo, já tenho a minha proteção veicular com a proteção da Gran Prime. Então faça seu cadastro lá no site da Gran Prime e faça parte desse time que já tem Flávio Dias, Bismarck e agora eu também faço parte desse time. Aproveite essa promoção dessa parceria entre Vasco, Atenção Vascaínos e Gran Prime, até porque a sua adesão também gera receita para o clube. Ouviu? Tranquilidade. Entre em contato, vê qual é. Sem compromisso. Veja. E você vai, fazendo essa adesão, proteger seu carro, sua moto e vai também ajudar o Vasco da Gama. Gran Prime, grande abraço, a rapaziada da Gran Prime. E a 1xBet, hein? A 1xBet que tem um link fixado aqui no chat. Você vai lá, faz seu cadastro, se habilita a poder jogar na Casa de Palpites 1xBet. E aí você podendo jogar, você vai ganhar dinheiro apostando, ganhando, né? Gosto do negócio. Não é meio de vida, tá, gente? É para você se distrair. E você usa o bônus de R$ 1.200. E além disso, você tem também a aposta dobrada. Colocando qualquer valor no primeiro aporte, você usa a palavra Vascaínos e vai dobrar. Use o link, porque é importante, porque chega lá na central da 1xBet a informação de que você fez a sua aposta através do link do canal Atenção Vascaínos. E isso fortalece para nós. Faça isso, a gente agradece. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Bom, como a gente falou aqui no Abre, dia de vitória, tranquilidade, principalmente para poder planejar sem errar o restante da temporada. Foi uma vitória importante, fundamental, jogado num futebol ruim, pobre, mas ontem era vencer. O Vasco ainda está na zona do rebaixamento. É o antepenúltimo agora, passou o América Mineiro. Mas ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Está a 3 pontos do primeiro da zona, que é o Cuiabá. Cuiabá tem 12, o Vasco tem 9. Então não dá para errar. Se for escolher um novo treinador, que seja o melhor. A gente vai trazer aqui uma ideia do que está acontecendo hoje quanto à questão do treinador. Olha, são mais de 30 nomes que são indicados, que são cavados, que são expostos. O Paulo Brax recebe tudo isso e ele é a pessoa que vai decidir. Ele é a pessoa do futebol, que define o nome do novo treinador, principalmente pelo respaldo que teve do Grupo 777. Johannes Pó e Dom Drâncio, que são os dois caras acima dele. Não tem aí Josh Wander, não tem Pasco, não tem nada. São esses dois. Johannes e Dom são os caras que respaldam o Paulo Brax a fazer, sim, a melhor escolha. O que o Paulo Brax definiu? Trazer um treinador estrangeiro seria um risco muito grande. Por quê? Porque até conhecer, inclusive, a língua é complicado, apesar de muitos gringos dentro do elenco do Vasco, mas é importante conhecer a grande maioria, que não é de gringos. Entender do futebol brasileiro, entender a situação do Vasco, saber das circunstâncias internas. O Vasco é um clube, como todo clube grande, tem as suas particularidades, então tudo isso pesa demais nessa escolha. Por isso, fala português, tá no Vasco. É favorito a assumir o Vasco. Dos brasileiros, a gente vem falando isso aqui, ó, desde a saída do Maurício Barbieri. Eu falei no pós-jogo da partida contra o Goiás. Os dois nomes, Rogério Ceni e Roger Machado. Os dois mais favoritos, aonde há um interesse maior, porém, nenhum dos dois recebeu nenhum contato. Nada. Nem Rogério Ceni, que já confessou a amigos próximos que não recebeu nenhum contato, assim como Roger Machado através do seu empresário Leonardo, com quem conversei ontem e hoje, que me disse que até agora não houve nenhum contato. O Paulo Brax estaria esperando o quê?
Ele tem conversado sim com os jogadores. Claro, os jogadores opinam, os jogadores trocam ideia. É fundamental o Vasco ter um treinador bom, mas que não mine o ambiente. E aí vem a questão Rogério Ceni. Rogério Ceni é considerado um treinador de melhor currículo, um treinador que já foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Nordeste, já fez bons trabalhos, como por exemplo no Fortaleza, e é um treinador que tem, digamos assim, um pouco mais de favoritismo exatamente por esses trabalhos. Roger Machado tem um outro perfil, fez bons trabalhos também, mas nunca podendo assinar esse trabalho, sempre saía no meio. Foi assim no Atlético Mineiro, foi assim no Palmeiras, foi assim no Grêmio Porto-Alegrense, mas Roger Machado tem uma vantagem, é um treinador de boa cabeça, é um cara de bom relacionamento e os jogadores gostam muito dele. Tem vários jogadores no elenco que já tiveram contato com o Roger. No caso do Rogério Ceni, o Léo, capitão, trabalhou com ele e gosta muito também. Mas essas opiniões são importantes, como a opinião do Abel. O Abel também tem o seu peso. O Abel conhece, por exemplo, o Roger Machado. Não trabalhou com o Rogério Ceni, mas também conhece, tem informações a respeito. E para se chegar a um consenso, tem que se ter uma certeza absoluta. Hoje, o que eu posso dizer ao torcedor do Vasco é o seguinte. William Batista assumiu ontem e é um treinador de muita confiança de Paulo Brax. Foi quem o colocou no América Mineiro e foi quem o trouxe para o Vasco da Gama. É um treinador de ótimos conceitos, muito bem relacionado na base, muita gente conhece, muita gente acha que o William Batista será um treinador de ponta, exatamente pelo vanguardismo, pela maneira enérgica, forte que comanda as equipes. Ontem mostrou isso na partida contra o Cuiabá. Já tive informações que os bastidores da Vasco TV vão mostrar isso muito. Um treinador enérgico, forte, que independente de ser jovem, tem jogadores mais velhos no elenco do Vasco que o próprio William Batista. Não tem problema. Ele fala de igual para igual, tem personalidade e humildade para aceitar. E aí tem um detalhe. Ele ganha do Cuiabá. Mas vai ficar nessa de ganhar com o Cuiabá? O que eu acho que vai acontecer, e aí é uma opinião pelo feeling. William Batista vai ser o treinador domingo contra o Botafogo. Se ontem ele perde o jogo, não há dúvida que mais tardar amanhã, quinta-feira, o Vasco já teria um treinador. Paulo Brax, para contratar, ele não precisa sondar. Treinador é diferente de jogador. Jogador você faz um approach, jogador você faz uma proposta, jogador você conversa e de repente abandona a negociação no meio. Treinador não. É para ligar, saber se quer vir e acertar. Se o William perde o jogo de ontem, e aí quem está falando sou eu, é um feeling meu, o Vasco contrataria um treinador agora. Como ele venceu, domingo é um desafio. Se por um acaso o William Batista ganha do Botafogo, faz um ótimo jogo domingo, como demiti-lo? É um erro? Muita gente vai dizer que é. O Vasco teve uma mesma concepção com o Emílio Faro. Ficou naquela situação do Emílio Faro e que vai, e a coisa não aconteceu. No entanto, um aspecto chamou muito a atenção nesses 3, 4 dias de William Batista treinando o Vasco. Os jogadores compraram a bronca dele. Gostaram do treinador, gostaram do jeito sincero. É o sincerão do Vasco. William Batista caiu nas graças dos caras. Os caras, os principais líderes, viram nele vontade. E principalmente porque jogador não é bobo. Conhecimento. Jogador é como criança. Ele testa o treinador a todo instante. Mas o William Batista é muito bom no que ele faz. É muito estudioso, muito inteligente. Deu uma aula de Cuiabá para os jogadores. Conhecia o Cuiabá. O Cuiabá jogou contra o Vasco ontem e pela primeira vez o Vasco não toma gol. O Vasco não tomou gol, a defesa ficou sólida num trabalho que não estava sendo feito pelo Maurício Barbieri. Porque o William Batista não deu ao Cuiabá chances de fazer gol. O Cuiabá poucas vezes chegou com muito perigo. Rondou a área, teve mais posse de bola, mas não foi tão efetivo. Não foi um jogo de sustos ao tempo todo. Então esse foi um detalhe que chamou muito a atenção. O Vasco não ter tomado gol. Deu um ajuste na defesa, o time ficou mais compactado. E em cima disso, vai se esperar o jogo do Botafogo. Claro, o Vasco perde de forma acachapante para o seu rival. Segunda ou terça-feira é um contato direto com o treinador. E aí vai pesar.
a opinião dos jogadores, a opinião do Abel. E olha, hoje, Roger Machado e Rogério Ceni estão ali. Rogério pelo trabalho, mas o problema é o interno. Roger, muito mais pelo interno, o trabalho é bom, é um trabalho mais respaldado, já trabalhou no Rio de Janeiro, tem mais gente que conhece, mas estão ali como no Photoshop, como no TUF, cabeça a cabeça. Mas se espera a situação do William Batista para que ele possa resolver o que vai ser feito na partida de domingo contra o Botafogo. Um treinador novo, claro, faz exigências de um Vasco principalmente reforçado, de um Vasco que tem a capacidade de contratar. Uma das seguranças, caso, por exemplo, o Vasco perca feio para o Botafogo domingo, não consiga jogar bem e perca, e que o Vasco contrate um novo treinador, o William Batista voltaria para o Sub-20, é esse treinador pedir reforços. E a partir de segunda-feira, dia 3 de julho, a janela estará aberta. O primeiro reforço, o Vasco já apresentou hoje. Jogador que já está treinando já há um tempão, né? A gente já vem falando nisso aqui. O atacante Serginho. Você está vendo aí o site oficial do Vasco da Gama. O atacante Serginho é um jogador que vem do futebol da Turquia, tem bons predicados, você vai ver os números agora dele, os números do SofaScore, 64 jogos, 6 gols, 9 assistências, 83 passes decisivos, 11 grandes chances criadas, 66 chutes, sendo 27 no gol, 100 faltas sofridas e 111 dribles certos, o que é algo que chama muito atenção. Na nota SofaScore, 6,70 para Serginho. É um jogador que, inclusive, deu seu recado para a torcida cruzmaltina. Fala, galera, aqui é o Serginho, chegando no Vascão. Muito feliz de estar aqui vestindo essa camisa. Eu sei do peso dela, da pressão, mas tenho certeza que vai dar tudo certo. Quinta-feira ele vai ser apresentado, vai fazer a coletiva e provavelmente o diretor executivo de futebol do Vasco, Paulo Brax, também vai falar. Amanhã, provavelmente, informação que eu tenho, é de que o outro reforço que já treina, que inclusive esteve na Ilha do Governador ontem, vendo o jogo, vendo o novo time, é o zagueiro Maicon. Maicon também está ok com o Vasco, fechado, contrato até o final do ano, por produtividade, dependendo do que render, renova por mais um ano com o Clube da Colina. Então Maicon deve ser apresentado amanhã como novo reforço do Vasco. O Vasco, que praticamente fechou, está em troca de documentos a contratação do chileno Gary Medel, como hoje informou o Emerson Rocha na parte da tarde no canal AV+. Falei com o André Cury, que é empresário que está fazendo essa negociação, e ele confirmou. Tudo ok, inclusive disse, Medel está chegando para ajudar e vai dar consistência a esse meio de campo. Vai ser um jogador que vai fazer o time ganhar qualidade, conforme me disse. Ele está de férias na Itália, dia 2 chega ao Rio de Janeiro e dia 3 se apresenta. Gary Medel, jogador de 35 anos de idade, 155 partidas com a seleção chilena, campeão de Copa América, 2 Copas do Mundo, jogando na Europa há muito tempo, enfim, um jogador de peso, um jogador grande, mas há dúvida. Medel ainda dá galho? Ainda é um jogador que dá retorno, dá força? Como está Gary Medel? Eu fui ouvir meu companheiro Rodrigo Ried, direto de Santiago do Chile, da Rádio Bio Bio, ele que é comentarista esportivo e fala sobre como está Gary Medel, quem é Gary Medel, da geração de ouro do futebol chileno, de Alexis Sanches, de Arturo Vidal, de Cláudio Bravo. Gary Medel está chegando para reforçar o Vasco. E aí, Rodrigo? Conte-nos sobre o chileno Gary Medel. ¿Cómo estás, Flavio? Un abrazo para ti y a toda la gente de Atenção Vascaína para contarles acá desde Chile, de la Radio Bio Bio, editor de deportes Rodrigo Ried es mi nombre y quiero comentarles un poco de la posible llegada de Gary Medel al Vasco. Es un jugador que ha tenido una experiencia importante en la selección chilena y también en varios clubes europeos. De hecho, yo diría que aún está bastante vigente, con 35 años. Su último club fue el Bolonia, donde no jugó mucho, pero en realidad también porque se le cambió de posición. Él, si bien fue formado como volante central, la verdad es que ha ido deviniendo en defensa central y es donde más ha jugado, yo diría que casi el 100% de los partidos de la selección chilena, donde ha sido pieza fundamental en la generación dorada junto a Alexis Sánchez, Arturo Vidal,
Claudio Bravo y tantos otros, ¿no? Eduardo Vargas también, que está jugando allá en Brasil. Es un jugador muy aguerrido, con mucha fuerza, con mucho timing, sin ser alto, cabecea bien, es decir, es un buen aporte. Y hoy, si bien no estaba jugando tanto en Italia, creo que ha demostrado, por ejemplo, en la selección chilena, donde fue citado por Eduardo Berizzo en los últimos partidos antes de clasificatorias, que está absolutamente vigente y que puede ser titular. De hecho, lo fue en los últimos partidos, incluyendo el que tuvo con Bolivia en Santa Cruz de la Sierra. Me parece que es un jugador que en algún momento incluso fue requerido nuevamente por Boca Juniors. Se ilusionaron porque decían que era un jugador hecho para Boca, un jugador que va al piso, que tranca con la cabeza, como se dice acá. Es un jugador que tiene muy buen timing y creo que puede ser un gran aporte tanto en la defensa como en la zona de volantes del Vasco da Gama. Creo que está absolutamente vigente y me parece que por lo menos en la época de la generación dorada, de todo lo que hemos visto, ha sido uno de los jugadores más regulares que se ha puesto la camiseta de la selección. Así que absolutamente vigente, y creo que podrían llevarse a un jugador que les podría dar un salto de calidad, sobre todo pensando en que puede hacer esta dualidad como volante y como defensa. Acá desde Chile, desde la Radio Bio Bio, un abrazo tremendo para ustedes. Que estén muy bien. Rodrigo Riel les saluda. Grande abraço ao querido Rodrigo Ried, grande abraço ao povo chileno, meu querido amigo Vergara, meu amigo Villanueva. Me falaram também muito bem do Gary Medel. Das outras 3 situações, Lianco, eu já falei aqui na semana passada, esquece. O Southampton não aceitou a proposta do Vasco, o Southampton só quer vender o jogador, e o jogador inclusive foi hoje para a Inglaterra, para já começar um período de pré-temporada. Só sai do Southampton por compra. Hoje o empresário do jogador, Frederico Moraes, chegou a me confirmar que inclusive o Southampton já recebeu propostas de outros clubes e não quis vendê-lo. Por exemplo, recebeu uma proposta de 4,5 milhões de euros do Besiktas da Turquia e o Southampton não vendeu. Então o Lianco não vai vir para o Vasco da Gama. No entanto, sobre Fernando e Lanzini, ainda tem esperanças. Eu diria que sobre o Fernando, a situação é muito difícil. Fernando está voltando no dia 5 de julho, na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, para a Espanha. Vai se reapresentar ao Sevilha. O Sevilha quer o jogador, o Sevilha tem contrato com o jogador, o Sevilha tem recebido propostas por um jogador muito, mas muito valorizado, inclusive do Al Fateh, que é um clube da Arábia, e também dos Wolves, do Wolverhampton da Inglaterra, da Premier League, mas o Sevilha não quer vender o jogador. Fernando tem a proposta do Vasco, o Vasco ainda tem uma pequena esperança, mas é uma situação difícil. A princípio, a situação de Fernando está bem complicada para que ele possa vir para o Vasco da Gama. Já Lanzini, ainda há possibilidades. Lanzini está voltando de lua de mel, estava nos Estados Unidos, está sem clube, é mais fácil, é uma situação mais fácil. O Vasco não tem dinheiro hoje para contratar jogador fazendo aporte junto a clube, pagando multa, é acerto com jogador livre. Lembra que eu falei há 2 meses atrás? Acerto com jogador livre. Lanzini está livre e retorna as ligações, o empresário também, pedindo um tempo, porque estava viajando. Vamos observar, vamos responder. Então, no caso do Lanzini, ainda há esperança. O Vasco vai contratar mais? Provavelmente. Tem que contratar mais. Mas dentro dessa ótica. A não ser que haja aí uma liberação maior de verba da 777, assunto que não anda, a gente não tem essa informação concreta. Tá aí o Vasco devendo a clubes, agora é o Náutico Capibaribe, devendo a situação do Matheus Carvalho, ainda tem a situação do Piton, ainda tem a situação do Léo, ainda tem a situação do Lille com o Léo Jardim, do Puma com o Nacional, do Capasso com o Tucumã. Ninguém da SAF se manifesta, a gente não tem nenhuma informação. O senhor da SAF, Luiz Melo, sumiu, não dá nenhuma declaração, entra mudo e sai calado dos treinos, dos jogos. Enfim, a gente só cobra aqui uma posição, porque isso, falado pelo Paulo Brax lá atrás numa entrevista coletiva, pesa, sim, porque os clubes ficam com o pé atrás, agentes ficam com o pé atrás. O que está se fazendo é proposta para acertar
e pagar dentro do orçamento que há. Fora isso, Ilanzini é um jogador muito caro, é jogador salário nível Hulk, mas de qualquer maneira, a proposta do Vasco, o interesse do Vasco, o projeto apresentado há um tempo atrás, já também deu ao jogador uma boa impressão do clube. A participação da torcida nas redes sociais, tudo isso influencia demais a possibilidade de reforços. Mas já disse a vocês, eu vou trazer aquilo que sei, aquilo que apuro. Não estou aqui para enganar o torcedor do Vasco. Hoje o Vasco tem o Serginho, o Maicon deve ser apresentado amanhã e segunda-feira estará se apresentando o Guerry Medel. Com o passar do tempo, tendo informação, a gente vai trazer. Já já, no segundo bloco, depois do recado do Dicas de Mendonça, a gente vai ver o William Batista, que vai ser o treinador para domingo e olha, dependendo do que ele fizer, sei não, hein? Pode ser o treinador do Vasco para o restante do Campeonato Brasileiro. A gente volta já já, depois do Dicas. Curte só. Como sempre, na abertura do segundo bloco do News, o recado é da Barros Barreto Refrigeração, na rua Barros Barreto, loja 107A e B, em Bom Sucesso. Montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida, uma das poucas lojas que fazem isso no Rio de Janeiro. Venda de compressores para geladeira, venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar. Venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira. Anote o número, 021 2209 5754. E o recado também é do Renda Extra, que está ajudando muita gente a ganhar uma grana legal, até 4 contos por mês você pode estar ganhando. O curso está aqui na descrição do vídeo. Você baixa, paga R$ 47,00, vai ter todo o suporte para aprender, não é tão difícil. Se você tiver uma boa internet, é tranquilaço. E você aprendendo, vai trabalhar de casa na boa, sem patrão, sem trânsito. Mas se você não aprender, o curso não é difícil. Mas você tem todo o direito de não conseguir aprender. Eles devolvem o seu dinheiro. É o Renda Extra, lucrando em home office, aqui no canal Atenção Vascaínos. Já sem Emílio Faro na comissão. Informação que nós trouxemos aqui em primeira mão no domingo. Emílio Faro não gostou do fato de William Batista ter comandado o time na partida de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Chegou a interpelar o diretor executivo Paulo Brax, de boa, mas não compreendendo, não achando legal. E isso tornou a relação muito ruim. E desde domingo que Emílio Faro já estava na marca do pênalti. Não apareceu segunda-feira também e hoje o Vasco desligou oficialmente Emílio Faro, que teve bons momentos no Vasco, mas depois acabou entrando em confusões, como foi aquele jogo lá em Brusque que o Vasco perdeu, que ele discutiu com o torcedor, o time não andou e o Emílio Faro está fora do Vasco, informação que nós trouxemos desde o domingo. Sem ele, o William Batista treinou a equipe. E assim vai ser para o jogo de domingo, o treinador será ele. O William vai ter esse desafio de pegar o líder do Campeonato Brasileiro e na casa deles, sem a torcida do Vasco. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos, a torcida do Botafogo vai tornar um ambiente hostil. Mas esse ano, Vasco e Botafogo já se enfrentaram e deu Vasco. O Vasco venceu por 2-0, você está vendo aí as fotos. Alex Teixeira fez o primeiro de cabeça e o Pedro Raul, no escanteio,
também fez um gol de cabeça. Se a gente for colocar aqui no papel, o Botafogo era praticamente o time principal. Adrielson, zagueiro central, foi expulso logo no início por uma falta que fez. O Botafogo jogou apertado, Tiquinho Soares, grande destaque, não jogou aquela partida. Enfim, então o Botafogo acabou desfalcado, mas é um time que está vivendo um grande momento, grande momento. Aliás, por falar em Pedro Raul, era para fazer exames. Ele ontem não foi para o jogo, mas hoje treinou normalmente, não está sentindo mais o incômodo da coxa e ele vai para o jogo se o William Batista quiser. Provavelmente vai, a ideia é recuperar esse jogador, que é um centroavante que foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não dá para desistir do Pedro Raul assim. O Pedro perde espaço, claro que perde. Foi claro ontem a tentativa do William Batista de fazer quase que 4-4-2, o Ryan vindo um pouquinho mais de trás para armar ali por dentro e espetar na frente, com Peck e Figueiredo jogando como pontas, entrando em diagonal. Foi mais ou menos essa a filosofia do Vasco, mas ele perde espaço. Hoje, como eu disse, treinou normal. Já Manu Capasso está treinando fisicamente e deve estar à disposição, vai treinar com o grupo essa semana normal e deve estar à disposição no domingo. Se é para jogar, não se sabe. É bom lembrar que ele se machucou tem 2 semanas no jogo do Internacional. E aí ele não jogou contra o Goiás e não jogou ontem. Então vamos esperar, mas Manu Capasso, a princípio, é um jogador que vai poder se contar. Não dá para estar meia boca, como eu disse, porque vamos enfrentar domingo o principal artilheiro, o principal jogador do futebol brasileiro nesse início de competição. Tiquinho Soares, o camisa 9 alvinegro, jogador muito perigoso. Provável domingo termos Robson, que tem uma sobrevida, é um jogador que não agrada, mas por falta de opção, porque se Capasso estivesse bem, era o Capasso titular. O Miranda vai provavelmente nessa janela também sair, não vai ficar, mas muda treinador, não tinha outro, colocou-se o Robson. Se o Robson vai jogar de novo, provavelmente sim, até porque não tem grandes opções, só se o Capasso surpreender nessa semana para estar bem e apto a jogar. No entanto, o Robson é o momento para marcar um jogador alto e forte como o Tiquinho. Talvez por isso o Miranda ontem não tenha jogado, porque o Daverson tem uma mesma característica, principalmente pelo alto, mas o Robson, pelo menos no alto, é um pouco melhor. Mas é um jogador que não inspira confiança. Posso garantir isso aqui ao torcedor do Vasco. O Robson é um jogador que, quando o Vasco tiver o Maicon, o Capasso bem, não se sabe se de repente até o Medel pode jogar ali, o Robson dificilmente vai ser aproveitado. Jair e Marlon estão ok. Jair e Marlon são 2 jogadores que tem ali a certeza da titularidade. Se vão ter a companhia de um volante mais marcador, por exemplo, o Zé Gabriel, é uma outra tendência. Ontem, o Vasco precisava jogar para frente, vencer de qualquer maneira seu adversário. Mas no domingo vai pegar o líder, precisa ter um pouco mais de respeito, um pouco mais de resguardo naquela posição ali do meio de campo. O Jair é um meio campo volante flutuante, que sai muito, não fica fixo. Talvez Zé Gabriel volte a ser titular. Ontem foi um time mais ofensivo, talvez no domingo, vamos esperar que coragem vai ter o William Batista, que falou ontem exatamente sobre isso, sobre o trabalho que ele fez de montagem da equipe, muitas informações sobre o Cuiabá. Ele vai ter mais uma vez uma semana, ele teve 3, 4 dias de treino para o jogo do Cuiabá, um jogo decisivo, e agora vai ter mais tempo para o jogo do Botafogo. E ele falou ontem sobre isso, sobre o que ele passa para os jogadores, o que ele tem tentado passar para os jogadores, que deu certo ontem e que possa dar certo domingo também, William. Eu acho que quando o jogador ele consegue desfrutar, aproveitar do que ele está fazendo, ele está mais próximo da melhor versão dele. Eu fiz um pedido em especial para os jogadores, que eles desfrutassem do jogo, que eles desfrutassem quando tivessem que defender, que eles desfrutassem quando eles tivessem que tirar uma bola e ajudar o Léo Jardim, que eles desfrutassem quando eles tivessem que atacar e que eles desfrutassem muito quando o jogo tivesse difícil. Eu acredito que isso foi bem executado por eles, a sinergia que eles estavam foi fantástico. O Brax me deixou bem à vontade, o Abel também, né, em relação às escolhas que eu poderia fazer. É claro que a gente compartilha tudo em relação à decisão, mas me deixaram muito à vontade, encorajado daquilo tudo que a gente podia organizar para a partida. Um sonho, né? Sonho realizado de um treinador que saiu jovem lá de Campinas, batalhou muito, correu muito atrás, fez estágios na Europa e que de repente cai no colo a oportunidade de ser treinador do profissional do Vasco. William Batista fala sobre esse sonho. É um sonho de criança, a gente começa
lá atrás, há 10 anos atrás, trabalhando muito, se dedicando muito, tendo um propósito de vida, a gente queria vencer, e hoje eu me sinto honrado, privilegiado e abençoado por ter tido uma estreia, poder dar alegria para o torcedor, mas sem os jogadores, sem eles, isso não seria possível. É isso, esperar a semana, ver o que vai rolar quinta-feira na apresentação do Serginho, tentar tirar alguma coisa do executivo Paulo Brax, que sempre faz aquela resenha informal. Não acredito que vá se furtar dessa vez para trazer as informações para vocês. Olha, 4 informações para a gente encerrar o News. A primeira, você está vendo aí Andrei Santos, jogador que agora não joga mais no Vasco, já terminando o empréstimo, está indo jogar no Chelsea. Boa sorte ao jovem Andrei, que agora vai desfrutar das benesses de jogar no futebol de primeiro mundo. E olha, o Vasco se movimentou, viu? Se movimentou e bem na questão envolvendo Natan. O Vasco entrou com uma ação na última sexta-feira no Tribunal da CBF, na Câmara Nacional de Resoluções, cobrando do Santos dívida de 7 milhões de reais aproximadamente, que é desde aquela situação, ainda na gestão do ex-presidente Alexandre Campelo, a venda do Natan para o Boa Vista. O Boa Vista não sofreu transfer ban, o Vasco foi à FIFA, o negócio não andou, o Natan veio para o Santos pegou a dívida para ele, o Vasco tentando negociar, a coisa não andou. O Vasco perdeu a paciência. Entrou, já devia ter entrado há muito tempo, segundo pessoas de dentro do Vasco, demorou demais, mas antes tarde do que nunca. Entrou, o Vasco recebeu apenas uma pequena parte dessa dívida, mas agora é para receber absolutamente tudo. O Vasco quer que o Santos, se não pagar, seja punido com transfer ban, que é o que acontece quando nesse tribunal, que é onde o Vasco tem buscado, e já é a 4ª vez, os seus direitos. Foi assim no caso Lucas Santos com o Brasil de Pelotas, Thiago Reis com Confiança, e já conseguiu êxito, acordo feito com o Juventude em função de Bruno Nazário. O Vasco, inclusive, também, além de receber o dinheiro, fez uma proposta de acordo de compensação por conta dos empréstimos de Juan Cruz e Carabarral. O Vasco teria que pagar um valor e pediu também que não pague esse valor em função da dívida que o Santos tem. Então, essa situação está andando. A doutora Gisele Cabreira, que é a chefe do jurídico do Vasco, que é um departamento que anda e que faz bastante bem ao Vasco da Gama, está buscando, parabéns à doutora Gisele, sucesso, êxito acima de tudo. Esse departamento é um departamento que na SAF funciona e funciona bem. Olha, muita gente perguntando da questão de Emílio Faro fora trazer um substituto, um ex-jogador. Só que trazer um ex-jogador, e logo se fala do nome do Felipe, traz aquela sombra. Imagina, Rogério Ceni como treinador do Vasco. Será que ele se dá bem com o Felipe? Roger Machado como treinador do Vasco. Será que ele está bem com o Felipe? Eu estou falando do Felipe aqui, poderia falar Juninho, Mauro Galvão. E além disso, o William Batista, treinador, sempre vai ter aquela pressão de que alguém grande, de nome, mesmo não sendo um treinador de pontas, deveria estar ali. Então essa situação de um ex-jogador não está descartada. Não está descartada, mas não é uma solução agora. Não é um momento. Não é a hora. Vamos esperar essa informação que temos do Vasco, vamos esperar para a gente ter essa informação. O Vasco quer contratar um treinador, quer definir um treinador para aí sim buscar um auxiliar permanente. Mas volto a dizer, não está descartada a possibilidade sim de que um ex-jogador de peso possa estar na comissão técnica. Como a gente informou, Paulo Vitor não vai ficar no Vasco, está indo para o Internacional. E se você olhar agora há pouco, saiu um vídeo da Vasco TV treinando com desenvoltura o menino Riquelme. Riquelme vai ser a aposta do Vasco para ficar aí no banco de reservas para o excelente Lucas Piton. Bom, agora a gente vai encerrar com os abraços. Um grande abraço ao Tiaguinho, filho do querido Thiago, membro do canal Atenção Vascaínos. Abracei ontem no pós-jogo, você que não viu, mas vou mandar de novo, porque o Tiaguinho merece um grande abraço. Grande beijo pro Theo, recuperado de um problema médico. A gente fez até um apelo aqui de uma vaquinha para ajudar. E o Theo, graças a Deus, está recuperado. Um grande abraço à sua família. Até um beijo para você, meu querido. E a gente vai encerrar com o vídeo do querido Gui, que está viralizando, você já deve ter visto, mas vale a pena ver. O Guilherme é aquele menino que tem uma doença séria de pele,
que recebeu os abraços dos jogadores do Vasco e que ontem deve ter ficado muito feliz com a vitória do Vasco em cima do Cuiabá. O Gui teve alta hoje do hospital. E você vai ver a festa que foi a saída do querido Guilherme, a quem a gente manda também um grande beijo, um grande abraço. Não só o tio Peck, o tio Flávio, o tio Jean, o tio Emerson, o tio Bismarck, o tio Rafa, todos os tios do AV mandando um grande beijo pra você, tá, Gui? Rodrigo, Dinamite, ficou com ciúme? É pra ficar com ciúme mesmo, cara, porque o Gui é apaixonante, né? Moleque é demais, cara. Grande beijo, Gui, saúde, paz, que essa volta do Vasco seja cunhada pelo seu positivismo, cara, porque você é um menino top, você é demais e Deus há de prover a você muitas alegrias e muita saúde. Amanhã tem Bom Dia Gigante, amanhã tem Boletim AV, amanhã tem News, vamos tocando o nosso barquinho aqui, o AV Mais também com seus vídeos, e a gente encerra com a saída do Gui do hospital. Grande abraço a todos, saudações vascaínas, amanhã a gente se vê. Tchau, turma. Vamos pra casa? Partiu? Vasco! Ele se assustou tanto a gente, coitado. Cadê o sorriso, Gui? Sorri, amor. Sorri, meu filhinho, amor. Sorri, querida Bisa. A Bisa te amo muito. Faz coraçãozinho pra vó. Te proteja, filho. Amigo amado. Meu querido. Ai, meu querido. Pai, mãe, Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!